Ela entrou naquele lugar com o olhar baixo. E tudo que ela queria era apenas um pouco de dignidade, mas o que ela encontrou foi o desprezo. A camisa estava limpa, mas surrada. Os sapatos, gastos pelo asfalto e pelo peso de uma vida de trabalho duro. E as mãos... as mãos de Isabela. Eram a prova viva da sua jornada, calejadas pela vassoura e pelo carrinho de lixo. Isabela era Gari. Seu nome, que significava consagrada a Deus, parecia um deboche da vida. Ela se consagrava dia após dia à limpeza do que a sociedade jogava fora. Seu caminho cruzava diariamente a frente da mansão dos Albuquerque, um palacete de muros altos e portões de ferro forjado que mais parecia um castelo isolado, habitado por fantasmas de luxo. Ali morava o senhor Eduardo Albuquerque, um homem recluso que vivia na última fronteira entre a glória e a solidão, um milionário famoso por seus empreendimentos, mas desconhecido em sua alma. Naquele dia, como em todos os dias, Isabela parou o carrinho na calçada de mármore para recolher os sacos de lixo do casarão. A lixeira metálica era um monumento ao desperdício. Sacos grossos, cheios de restos de jantares caríssimos e embalagens de grife. Para ela, o lixo falava. Contava a história de vidas que esbanjavam em um dia o que ela não ganharia em um mês. Mas em meio àquele festival de sobras, algo fez Isabela parar. Não era comida, nem joia, nem dinheiro. Era algo mais sutil. Um diário. Uma agenda de capa de couro envelhecido com as páginas amareladas, jogada ali sem cerimônia, entre cascas de frutas e papéis amassados. O lixo não queria o segredo que ela guardava. Isabela, que sempre respeitou o limite entre o seu trabalho e a vida íntima dos outros, sentiu uma pontada no peito. O impulso de deixá-lo ali foi forte, mas a curiosidade era ainda maior. Seria lixo? Ou seria apenas um erro? Ela pegou o diário com a ponta dos dedos, limpou o pó e sentiu o peso das páginas. Ela pensou na solidão do senhor Albuquerque, que nunca era visto, e na sua própria solidão. Talvez aquele diário fosse a única voz que ele teve. Ela o guardou em sua bolsa, uma bolsa de tecido desbotado que carregava seu lanche e suas poucas esperanças. Naquele momento, ela não roubou nada. Ela resgatou uma alma do esquecimento. Mal sabia ela que aquele pequeno ato de humanidade era o primeiro passo de um caminho desenhado pelo destino. Um caminho que a tiraria das ruas escuras e a colocaria sob a luz da justiça divina. O destino não brinca. Ele apenas espera a hora certa. E a hora de Isabela estava chegando. Naquele dia, ela aprendeu que o silêncio fala mais alto que qualquer humilhação. Mas o destino ainda não tinha mostrado sua carta final. Conte para mim, nos comentários, de que cidade e país você está ouvindo esta história. Eu adoro ver até onde essas histórias chegam. E se você ama histórias que tocam o coração e mostram o poder do destino, se inscreva aqui no canal Histórias de Amor e Segredo. Toda semana, uma nova história para lembrar que o tempo sempre revela a verdade. Naquela noite, enquanto as luzes da cidade se apagavam, ela chorou em silêncio, sem saber que o destino já estava escrevendo um novo capítulo para sua vida. A rotina antes da queda. Isabela morava em um cômodo minúsculo, no fundo de um quintal compartilhado. O aluguel era caro para o pouco que ela ganhava, mas o medo de perder o emprego a fazia apertar o cinto até doer. Seu trabalho era invisível. As pessoas acordavam e as ruas já estavam limpas. Ninguém via as bolhas em suas mãos, nem o esforço de empurrar o carrinho morro acima, nem o cheiro que teimava em grudar na pele, mesmo depois de 3 banhos. Seu chefe, o supervisor Jonas, era o oposto de seu nome. Ele não trazia paz. Jonas era um homem pequeno, de bigode fino e voz estridente, que amava humilhar quem ele considerava inferior. Seu prazer era fiscalizar a Gari mais nova e lhe dar advertências por qualquer migalha no chão. Ele era o típico vilão que se sentia gigante porque pisava nos pequenos. Naquele período, a empresa estava em uma campanha de corte de gastos, e o alvo favorito de Jonas eram os trabalhadores mais velhos ou os que tinham menos estudo. Ele já havia dito a Isabela, em alto e bom som,
na frente de outros colegas, que ela era fácil de substituir e que só servia para mexer com o lixo. A dor não vinha das costas, vinha da alma. E a dor de Isabela era a falta de oportunidade, a falta de dignidade. Ela queria estudar, queria ter uma vida melhor, mas as contas a sufocavam. E agora a ameaça de Jonas a fazia engolir cada crítica amarga com a esperança de que ele a deixasse em paz. Ela não reagia com palavras, reagia com o trabalho. Dor, do, igtarro, silêncio. Um dia, enquanto varria a rua principal, ela ouviu um grupo de jovens rindo. "Olha lá, a rainha do lixo!" gritou um deles, filmando-a com o celular. Isabela sentiu o rosto queimar, mas manteve o olhar fixo no chão, na sujeira. Ela não era uma rainha, mas era uma guerreira. Ela pensou na frase que havia lido em um livro velho: "O silêncio é uma oração poderosa." Ela seguiu varrendo, limpando, ignorando a crueldade. Enquanto isso, na mansão, o milionário vivia seus últimos dias em total reclusão, preso em uma cama de hospital dentro de seu próprio palácio. Ele era o rei do silêncio, o senhor de um império sem herdeiros diretos, e seu único confidente era o papel e a caneta. O diário que Isabela havia encontrado não era um simples caderno. Era a confissão de um homem, a lista de seus arrependimentos e, mais importante de tudo, o testamento informal de uma alma que precisava ser ouvida. O que estava escrito ali mudaria o destino de Isabela e faria o queixo de Jonas cair. Naquela noite, em seu minúsculo quarto, Isabela acendeu uma vela e tirou o diário da bolsa. A capa de couro estava fria, mas as páginas pareciam queimar de tanto segredo. Ela respirou fundo. Estava prestes a invadir a intimidade de um homem rico e solitário, e a primeira frase que ela leu a fez prender a respiração. O primeiro trecho do diário dizia: "O lixo que eu jogo fora não são objetos, são minhas oportunidades perdidas." Isabela continuou a ler o diário, fascinada pela voz daquele homem que ela só conhecia pelos sacos de lixo. A escrita de Eduardo Albuquerque era elegante, mas a alma era destroçada. Ele falava de negócios, de traições familiares e, principalmente, de uma carência profunda. Ele havia perdido a esposa jovem e seu único filho havia se afastado anos atrás, em uma briga por causa do dinheiro. Agora, cercado de enfermeiros pagos e advogados frios, ele não tinha ninguém. O diário era a prova de que o dinheiro compra o luxo, mas não a companhia. "Eu daria tudo o que tenho, cada prédio, cada conta bancária, por um único minuto de conversa honesta. Mas o silêncio da solidão é o preço que eu pago por uma vida de orgulho." Isabela chorou lendo. Ela era pobre em bens, mas rica em coração. Ele era rico em bens, mas miserável em humanidade. Eles eram opostos que se tocavam pelo fio invisível da solidão. O destino estava tecendo uma teia, e o nó estava prestes a se apertar. Na manhã seguinte, Isabela foi chamada ao escritório de Jonas, o supervisor. A sala minúscula cheirava a café velho e arrogância. Jonas não estava sozinho. Sentado à sua frente, com um terno de corte impecável e um relógio que valia o ano de salário de Isabela, estava o Dr. Gustavo Mendes, um advogado jovem, frio e calculista, conhecido por defender as grandes fortunas da cidade. Ele era o braço legal da elite, e seu olhar sobre Isabela era de total desprezo, como se ela fosse mais um objeto sujo que precisava ser descartado. "Sente-se, Isabela", disse Jonas, com um sorriso afetado que não chegava aos olhos. "O doutor Gustavo está aqui para resolver um probleminha." Isabela sentou-se na beira da cadeira, apertando as mãos. Um dos vizinhos da Alameda dos Pássaros, onde a senhora trabalha, relatou que houve um desvio de objetos. Mais especificamente, um livro de anotações. O coração de Isabela saltou para a garganta. Ela pensou no diário. Ninguém a tinha visto pegá-lo. Como eles sabiam? Eu não sei do que o senhor está falando", respondeu Isabela, a voz quase um sussurro. "Doutor." Gustavo cruzou as pernas e a encarou com frieza.
Não perca nosso tempo, Gary. Sabemos que o objeto em questão é um diário de propriedade do Sr. Eduardo Albuquerque, da mansão do número 200. É um item de valor sentimental e contém informações sensíveis. A Gary da sua equipe, Sônia, viu você pegando algo do lixo dele, um caderno. Sônia era uma colega invejosa que sempre buscava o favor de Jonas. A traição veio de onde ela menos esperava. E então? Perguntou Jonas, batendo o dedo na mesa. Onde está o diário? Isabela poderia ter mentido. Poderia ter dito que o jogou fora depois de limpar. Mas a verdade, para ela, era um valor inegociável. O diário não estava no lixo comum, senhor. Estava... Eu o achei na lixeira, mas parecia um objeto jogado por engano. Eu não abri, eu o guardei para devolver, se alguém perguntasse. Era uma meia-verdade, mas ela não revelaria que havia lido o segredo daquele milionário. Dr. Gustavo soltou uma risada seca e condescendente. Engano? Quer dizer que o milionário jogou fora sua agenda pessoal por engano? Que ingenuidade patética! Você sabe o que é apropriação indébita, Gary? Você estava bisbilhotando a vida do meu cliente. Você estava roubando. O peso da palavra roubando caiu como uma pedra sobre ela. Jonas aproveitou o momento para humilhá-la perante a autoridade do advogado. Eu avisei, Dr. Gustavo. O lixo atrai o lixo. Essa gente não tem moral. Ela achou que tinha tirado a sorte grande. Achou que o segredo de um rico valia ouro. Mas mal sabia ela que só ia arrumar cadeia. O advogado endereçou a Isabela as palavras mais frias que ela já tinha ouvido. Devolva o diário agora, Gary, e aceite uma demissão por justa causa. Isso evitará que eu a processe por invasão de privacidade e furto, e você nunca mais pisará em uma lixeira de alto padrão. Você está proibida de voltar à Alameda dos Pássaros. Isabela sentiu o sangue gelar. Demissão por justa causa. O emprego era tudo que ela tinha, mas a dor que sentiu não era por perder o trabalho. Era pela humilhação. Pela mentira que o Dr. Gustavo e Jonas tinham construído em um segundo. Ela se levantou em silêncio, sem confrontar a acusação. Ela não iria implorar nem se justificar para aqueles dois homens cheios de orgulho vazio. Ela apenas encarou o Dr. Gustavo e disse, em um tom surpreendentemente firme, Eu devolvo o diário. Não sou ladra. E o senhor, doutor? Gustavo deveria ter vergonha de tratar um ser humano assim. Ela pegou a bolsa desbotada, tirou o diário de couro e o pôs sobre a mesa, escorregando-o para o advogado. Aí está a sua prova. Agora, o senhor pode ter o seu papel e o seu segredo. O que eu vi no lixo do seu cliente foi muito mais que um diário, foi a tristeza, e isso o dinheiro não consegue limpar. Isabela virou as costas e saiu do escritório, deixando os dois homens em um silêncio atordoado pela sua dignidade. Ela acabara de ser humilhada publicamente e demitida. Dordar ictarra o silêncio, mas ela manteve a cabeça erguida. O destino observava cada detalhe daquela cena. Lá fora, ela não chorou pela demissão, mas pela injustiça. Ela tinha perdido o trabalho, mas ganhado um segredo. Um segredo que em breve se tornaria a verdade que destruiria a máscara de Jonas e Dr. Gustavo. A demissão de Isabela se espalhou pela empresa como pólvora. Jonas, o supervisor, fez questão de alardear a vitória moral da gestão sobre uma suposta ladra de lixo. Ele usou a história para endurecer a fiscalização, usando Isabela como exemplo de quem ousa tocar no que pertence à elite. Isabela agora caminhava pela cidade com um vazio no peito. Sem o emprego na limpeza urbana, a esperança de pagar o aluguel se desfez como fumaça. Sua demissão por justa causa significava que ela não teria direito ao seguro-desemprego, nem aos seus direitos trabalhistas. Foi ali que ela entendeu que a injustiça não só machuca a alma, mas também destrói a vida material. Ela tentou outros empregos, mas a mancha da ladra de lixo e a falta de referências a condenavam. Em uma cidade grande, o anonimato deveria ser uma bênção, mas para ela era uma sentença. Ela se lembrava da mansão Albuquerque, do lixo cheio de luxo, do diário. E daquela primeira frase, o lixo que eu jogo fora não são objetos, são minhas oportunidades perdidas.
Naquele momento, ela era o lixo da sociedade, a oportunidade perdida. Seu senhorio, um homem insensível chamado Expedito, não lhe deu sequer uma semana de prazo. Ele apareceu em sua porta no final do mês, com o contrato na mão e um olhar de quem não sentia pena. Ou paga, ou sai, disse Expedito, ríspido. Não me interessa se foi justa a causa ou se você achou diário. Negócios são negócios. Isabela tentou argumentar, pediu para pagar a dívida trabalhando, mas Expedito era impiedoso. Saia hoje, gritou ele, chutando a porta do quarto minúsculo. Quero essa pocilga desocupada até o fim do dia. E leve seu lixo com você. Foi ali, naquele momento, que Isabela atingiu o fundo do poço. Perder o emprego foi a dor social. Ser expulsa de seu único abrigo foi a dor física e emocional. Ela pegou suas poucas roupas, seu pequeno colchão fino e seus livros velhos, e os colocou em um carrinho de mão enferrujado, que, por ironia do destino, era quase igual ao carrinho que ela usava para varrer a cidade. A cena era devastadora. Isabela, a gari que limpava a cidade, agora vagava por ela, sem teto, sem destino. Enquanto empurrava o carrinho pelas ruas no final da tarde, a luz do sol tingia o céu de um laranja triste. Ela parou em uma praça deserta, sentou-se na grama e escondeu o rosto entre as mãos. O choro não veio de uma vez. Veio em soluços lentos e dolorosos, um lamento silencioso que só a alma podia ouvir. Foi ali que eu entendi que o silêncio também fala. A sua dor falava por ela. A sua humilhação ecoava pelas ruas limpas que ela havia deixado para trás. Mas no meio da tristeza profunda, ela se lembrou de uma coisa. Ela tinha devolvido o diário, é verdade. Mas ela não tinha devolvido tudo. Na noite em que ela leu a primeira página do caderno, a emoção foi tão grande que ela havia arrancado a última folha do diário. Não foi um ato de maldade ou roubo, mas um ato inconsciente, um impulso de guardar algo daquele homem solitário, uma lembrança de que ela não estava sozinha em sua dor. A folha estava dobrada em 4 e escondida dentro do forro da sua carteira, o único item que Jonas e o Dr. Gustavo não revistaram. Ela pensava que era apenas um pensamento solto do milionário, uma frase poética para se lembrar. Com as mãos trêmulas, Isabela abriu o forro e retirou o papel amarrotado. O papel estava escrito com a mesma letra elegante de Eduardo Albuquerque, mas parecia ser mais urgente, mais definitivo. Não era uma anotação qualquer. Era um desejo. O texto dizia: Eu sei que quem vai encontrar este diário será alguém de fora. Alguém que vê meu lixo, mas não minha carteira. Eu sei que será alguém com mãos calejadas, de boa fé, que respeita o que eu joguei fora. Por isso, se meus advogados insistirem que é furto, que a verdade seja revelada. Minha última vontade é esta: tudo o que eu tenho deve ser dado a quem teve o coração de me encontrar no lixo. Meu testamento oficial está no cofre na sala de estar e ele aponta para a pessoa que for capaz de cumprir minha última vontade, a pessoa que devolveu meu diário. Isabela leu e releu. Sua mente girava. Aquela não era uma frase solta. Era a chave. A prova de que o milionário havia planejado tudo. Ele havia jogado o diário no lixo de propósito, como um anzol para pescar a única alma honesta em sua vida. E essa alma era a dela, a Gari. O testamento no cofre. Ele havia previsto a desconfiança, a ganância dos advogados, a humilhação. Ele havia escrito a verdade antes da justiça começar a se mover. Isabela, sentada na grama, com o carrinho de mão ao lado, não estava mais no fundo do poço. O sinal do destino havia chegado, embrulhado em um pedaço de papel arrancado. Ela não era a ladra que Jonas e Dr. Gustavo queriam pintar. Ela era a herdeira por escolha divina, a escolhida do destino. A verdade estava ali, em silêncio, esperando o tempo certo. Sabela segurou o papel como se fosse o mapa para um tesouro, mas, na verdade, era o mapa para sua dignidade. O trecho final do diário do Sr. Albuquerque confirmava a moral que rege o canal. O que é seu, o tempo devolve.
Ela não podia ir à polícia com um pedaço de papel arrancado de um diário, nem podia simplesmente aparecer na mansão Albuquerque e exigir o testamento. Dr. Gustavo, o advogado, a destruiria legalmente em segundos, usando a sua demissão por justa causa como prova de má-fé. Ela precisava de silêncio e estratégia. Isabela se levantou da praça. A dor ainda estava ali, mas agora estava misturada com uma fé recém-descoberta. Ela tinha a verdade, mas precisava da justiça. Ela vendeu alguns de seus poucos pertences para alugar um quarto minúsculo e quase insalubre, longe da sua antiga vizinhança. Não era um lar, mas era um refúgio. Ela não podia mais trabalhar na limpeza urbana, então aceitou um subemprego lavando louças em um restaurante noturno, ganhando o suficiente apenas para sobreviver e manter o silêncio. Isabela agora vivia uma vida dupla. De dia, ela era a gari demitida e desacreditada. De noite, ela era a guardiã de um segredo milionário. Enquanto lavava a louça quente, suas mãos que antes carregavam o peso do lixo, agora carregavam o peso da expectativa. Ela pensava no testamento no cofre, no desejo de um homem que a tinha escolhido por sua honestidade. Dor. Ictaro. Silêncio. Dara. Ictaro. Verdade. O tempo foi passando, silencioso e cruel, como costuma ser para quem espera por justiça. Meses se arrastaram. Isabela economizou cada centavo, não para luxo, mas para um único propósito: conseguir um advogado. Não para brigar por herança, mas para exigir seus direitos trabalhistas. Ela sabia que se entrasse em contato com o mundo de Eduardo Albuquerque, o Dr. Gustavo faria de tudo para abafar a história do diário. O advogado estava convencido de que havia se livrado dela para sempre. Mal sabia ele que o silêncio de Isabela era a preparação para um tsunami legal. Enquanto Isabela se reconstruía no silêncio, o mundo de Jonas e Dr. Gustavo continuava o mesmo, preso no orgulho. Jonas foi promovido a supervisor-geral, usando a história da Gari ladra como um exemplo de sua rigidez moral. Ele se sentia invencível. Dr. Gustavo, por sua vez, estava no auge de sua carreira, gerenciando todo o espólio do falecido Eduardo Albuquerque. Ele havia fechado o inventário, mas estava tendo dificuldades com a leitura do testamento oficial. O motivo? O documento parecia incompleto. Havia uma cláusula estranha. O testamento guardado no cofre da mansão dizia que a totalidade dos bens seria destinada à única pessoa que compreendeu a minha vontade e me encontrou no lixo, aquela que devolveu o diário no escritório do meu advogado. Dr. Gustavo ficou furioso. Ele havia lido o diário antes de devolvê-lo. Havia se livrado da Gari, mas ele jamais imaginou que o testamento era, na verdade, uma armadilha. A cláusula era clara. O herdeiro seria quem devolveu o diário. O advogado não tinha o nome, apenas a descrição da pessoa que compareceu em seu escritório. E quem havia comparecido? A Gari Isabela. Dr. Gustavo tentou forjar um documento. Tentou alegar que a Gari era uma impostora, mas a cláusula era muito específica. A pessoa que devolveu o diário no escritório do meu advogado. Ele não podia ignorar o fato de que Isabela havia estado lá, mas havia uma salvação para o advogado. Ele havia conseguido que Isabela fosse demitida por justa causa, acusada de furto e má-fé. Se ele conseguisse provar que ela era uma criminosa, a cláusula se anularia automaticamente. Dr. Gustavo deu ordens a Jonas. Preciso de provas irrefutáveis de que essa Gari, essa tal Isabela, tentou roubar o diário. Preciso de testemunhas de tudo. Sua demissão tem que ser inquestionável. Jonas, cego pelo orgulho e pela promoção, respondeu com desprezo. Fique tranquilo, Dr. Gustavo. Ela está queimada na cidade. Ninguém vai dar ouvidos àquela pobrezinha. Ela não passa de uma faxineira de lixo sem eira nem beira. Mal sabia ele que a faxineira de lixo havia guardado um trunfo que selaria o destino de todos eles. A justiça de Deus, muitas vezes, não vem com raios e trovões. Vem com um pedaço de papel. Enquanto Dr. Gustavo e Jonas
tentavam desesperadamente ligar o nome de Isabela a um crime. A Gari trabalhava incansavelmente no restaurante. Ela não buscava vingança, buscava apenas a verdade. Seu plano era simples, mas arriscado. Ela precisava de um advogado que não fosse intimidado pelo poder de Gustavo Mendes, e para isso precisava de dinheiro. Isabela cortou todos os gastos. Seu único luxo era uma xícara de café quente ao final do turno, enquanto estudava à luz fraca da rua. Ela lia livros sobre direito trabalhista, sobre testamentos, e se aprofundava nas poucas palavras daquele último pedaço de papel que ela guardava como uma joia. Ela estava mudando, se reconstruindo, mas sem alarde. Era a reconstrução em silêncio. O silêncio não era fraqueza, era a sua armadura. Isabela finalmente conseguiu o contato de uma advogada pequena, mas muito respeitada por sua integridade. Doutora Helena. Doutora Helena era a antítese de Dr. Gustavo. Tinha um escritório modesto e cobrava o justo. Quando Isabela contou a história, começando pela demissão injusta e terminando com a revelação do fragmento do diário, a advogada ficou em choque. Não é uma questão de roubar, Isabela, disse doutora Helena, após ler o fragmento com a cláusula. É uma questão de honra. Esse homem, o Sr. Albuquerque, estava testando a humanidade. E o seu fragmento de papel é a prova da sua honestidade. Isabela entregou à advogada todos os documentos de sua demissão, a acusação de Jonas e o contato do Dr. Gustavo. Não quero a herança agora, doutora Helena. Eu quero anular a demissão. Eu quero que Jonas e o Dr. Gustavo provem que eu roubei. Eles me humilharam na frente de todos e usaram uma mentira para me derrubar. Eu não mereço essa mancha no meu nome. A advogada entendeu. Para Isabela, a justiça era mais valiosa que o dinheiro. O silêncio estava prestes a se quebrar. Trutrara. Helena iniciou o processo trabalhista contra a empresa de Jonas, exigindo a anulação da justa causa e uma indenização por danos morais. Quando o Dr. Gustavo recebeu a notificação do processo trabalhista de Isabela, ele deu uma gargalhada fria no escritório. O quê? Aquela Gari tem a audácia de nos processar, isso é ridículo, ele disse ao seu assistente. Ela está desesperada por migalhas. Ela não tem como pagar um bom advogado e o histórico dela está manchado. Vamos destruí-la no tribunal. Isso só reforçará a nossa tese de que ela é uma criminosa e que a cláusula do testamento não se aplica a ela. O orgulho de Dr. Gustavo o cegava. Ele via apenas uma ex-Gari. Não via a guerreira que tinha o fragmento da verdade em suas mãos. O primeiro passo da advogada de Isabela foi chamar Jonas como testemunha. No tribunal, Jonas estava vestido com seu melhor terno, confiante em sua mentira. Sim, meritíssimo, disse Jonas, com a voz firme. A Gari Isabela foi pega em flagrante, tentando subtrair um diário de alto valor da mansão Albuquerque. Uma colega de trabalho a viu. Ela foi demitida por justa causa, e isso é um fato comprovado. A doutora Helena, com a calma de quem tinha a verdade, fez apenas uma pergunta que mudou o curso de tudo. Senhor Jonas, o senhor acusou Isabela de roubo, correto? Correto, senhora advogada. E a senhora Sônia, a sua testemunha, confirmou que viu Isabela pegando o diário do lixo? Sim, confirmou. Doutora Helena sorriu levemente. Então me diga, senhor Jonas, no dia em que a senhora Isabela foi demitida, na frente do Dr. Gustavo Mendes, o diário foi devolvido, correto? Sim, foi. E foi devolvido completo, senhor Jonas. O senhor e o Dr. Gustavo o revistaram para ter certeza de que nada havia sido retirado. Jonas hesitou. Ele e Dr. Gustavo estavam tão focados na humilhação de Isabela e em garantir a demissão que nem sequer pensaram em conferir a integridade do diário. O doutor. Gustavo apenas o pegou e o colocou na pasta. Sim, quer dizer não. Não o revistamos folha por folha, mas estava lá. Então o senhor está afirmando que não pode garantir que o diário estava completo? Jonas ficou vermelho, gaguejando. Eu não sei. Mas isso não muda o fato de que ela foi pega com ele. Muda sim, senhor Jonas, rebateu doutora Helena com a voz poderosa.
Porque se o diário não estava completo, significa que a senhora Isabela pode ter guardado uma prova. Uma prova de que o diário não era lixo, mas sim uma chave. O senhor mentiu para se promover, senhor Jonas, e quem humilhou será confrontado pela verdade. Jonas engoliu em seco. Mal sabia ele que sua mentira estava prestes a explodir no seu rosto. Ele não estava apenas perdendo o processo trabalhista. Estava abrindo a porta para a herdeira que ele havia tentado destruir. O tempo estava, de fato, devolvendo o que era de Isabela. A audiência trabalhista foi suspensa. A doutora Helena havia plantado a dúvida. O diário não estava completo. E essa pequena falha na arrogância de Jonas e Dr. Gustavo era o fio que o destino usaria para desfazer toda a trama de mentiras. Dr. Gustavo estava furioso, mas desesperado. O tribunal trabalhista o obrigaria a entregar cópias do testamento de Eduardo Albuquerque, pois a demissão de Isabela estava diretamente ligada à sua tentativa de herdar o que estava no diário. Ele convocou Isabela e doutora Helena para uma reunião particular em seu luxuoso escritório. O advogado ainda se sentia superior. Ele acreditava que o dinheiro intimidaria. Olhem, doutora Helena, começou Gustavo com a voz untuosa. Podemos encerrar essa farsa trabalhista agora. Eu ofereço uma boa indenização à senhora Isabela e anulamos a justa causa. Ela não precisa dessa dor de cabeça e eu não preciso perder tempo com uma gari. A senhora Isabela não está interessada em acordos que comprem o silêncio dela, doutor. Gustavo, respondeu doutora Helena calma e firme. Ela quer a verdade. E, de acordo com o tribunal, a verdade envolve o testamento do senhor Albuquerque. Dr. Gustavo ficou pálido. Ele tentava controlar o pânico. O testamento é confidencial. É um assunto da família Albuquerque e dos herdeiros legais. Essa gari não tem nada a ver com isso. Ah, mas tem, disse doutora Helena, tirando da pasta o fragmento de papel amassado que Isabela guardava. O testamento pode ser confidencial, mas este trecho não. A advogada deslizou a folha para o centro da mesa. O escritório luxuoso, com suas paredes de vidro e vista para a cidade, de repente pareceu pequeno e sombrio. Gustavo pegou o papel com as mãos trêmulas e leu a caligrafia elegante de Eduardo Albuquerque. Eu sei que quem vai encontrar este diário será alguém de fora. Minha última vontade é esta. Tudo que eu tenho deve ser dado a quem teve o coração de me encontrar no lixo. Meu testamento oficial está no cofre, na sala de estar, e ele aponta para a pessoa que for capaz de cumprir minha última vontade, a pessoa que devolveu meu diário. O silêncio no escritório foi ensurdecedor. O ar parecia ter sido sugado do ambiente. Gustavo soltou o papel como se ele queimasse. Isso é uma fraude. É falso, gritou ele, levantando-se da cadeira. É um pedaço de papel arrancado, sem assinatura, sem autenticidade. Não vale nada, Tora. Helena manteve o olhar fixo no advogado. Não vale nada. O senhor mesmo reconheceu que o diário foi devolvido sem que o senhor o conferisse folha por folha, Dr. Gustavo. E o mais importante, o senhor reconheceu que Isabela estava em seu escritório no dia em que o diário foi devolvido. Sim, mas eu a demiti por justa causa. Ela é uma ladra, ele gritava, perdendo o controle. E é exatamente essa demissão que comprova a vontade do senhor Albuquerque, disse doutora Helena. Se a senhora Isabela quisesse o dinheiro, ela teria sumido com o diário e o usado para se beneficiar. Em vez disso, ela o devolveu em seu escritório, cumprindo à risca a última vontade. A pessoa que devolveu meu diário. A demissão do seu cliente Jonas e a sua acusação de furto só serviram para provar que Isabela agiu de boa fé e não por ganância. O choque na face de Dr. Gustavo era a mais pura catarse. A verdade que estava escondida em um pedaço de papel amassado veio à luz de forma emocionante e inesperada. Verdade. O destino havia usado a honestidade de uma gari para expor a ganância de um advogado e a crueldade de um supervisor. Dr. Gustavo tentou a última cartada. Eu sou o executor do testamento. O testamento oficial está no cofre. Só eu posso acessá-lo.
O Tribunal de Justiça não pensa assim, Dr. Gustavo, disse doutora Helena, sorrindo de leve. Com base na cláusula de intenção revelada pelo fragmento, o juiz do processo trabalhista considerou que o seu envolvimento no caso da demissão de Isabela levanta um sério conflito de interesse na execução do testamento. A Justiça autorizou que, em 10 dias, a senhora Isabela e eu, acompanhadas de um oficial de justiça e um perito grafotécnico, acessemos o cofre. Gustavo desabou na cadeira. Ele tinha perdido. Ele havia passado meses tentando provar que Isabela era indigna de herdar migalhas, apenas para descobrir que seu próprio orgulho e mentira haviam pavimentado o caminho para a verdade dela. Isabela, que permaneceu em silêncio durante todo o confronto, olhou para o advogado. Ela não sentia ódio, apenas pena. Ela havia perdido tudo por causa da mentira dele, mas estava prestes a ganhar muito mais que dinheiro. A sua honra. 10 dias depois, a cena era digna de um filme. Isabela, vestindo uma roupa simples, mas impecável, estava na grandiosa sala de estar da mansão Albuquerque. Ao seu lado, a doutora Helena, calma e profissional. Do lado oposto, Dr. Gustavo, pálido e derrotado, assistia à cena com um oficial de justiça e um perito grafotécnico. O cofre, escondido atrás de uma imponente tela de pintura, foi aberto. Lá dentro, repousava um envelope pesado, selado e lacrado. O testamento oficial de Eduardo Albuquerque. O perito abriu o documento e começou a ler em voz alta. O testamento era extenso, detalhava a fortuna, os bens, as propriedades, mas todos esperavam pela cláusula final. O perito leu com a voz séria. Cláusula 23ª, última vontade. Reconheço que o único ato de bondade não contaminado pelo interesse que recebi em meus últimos dias veio de alguém de fora do meu círculo. Minha fortuna, meu império e todos os meus bens serão integralmente destinados à pessoa que cumpriu a minha última vontade de me encontrar no lixo e que demonstrou a mais rara das virtudes, a honestidade. Dr. Gustavo engoliu em seco. O perito continuou. O benefício será concedido a Gari Isabela de Souza, que devolveu o meu diário no escritório do meu advogado, Dr. Gustavo Mendes. Eu reconheço Isabela como minha única herdeira por mérito, honestidade e fé. Um silêncio total pairou na sala. Isabela, emocionada, levou a mão à boca, lutando para conter as lágrimas. A justiça estava cumprida, mas havia uma cláusula ainda mais devastadora para o Dr. Gustavo. Cláusula 24ª, execução. O Dr. Gustavo Mendes será imediatamente destituído de sua posição como executor testamentário, devido ao conflito de interesse e à tentativa de desacreditar a herdeira por meio de falsas acusações, conforme provado no processo trabalhista. Todos os custos legais e multas decorrentes das ações injustas contra a senhora Isabela serão deduzidos diretamente da parte que lhe caberia nos honorários do espólio, sendo esta parte revertida integralmente para a criação de um fundo de dignidade para garis e trabalhadores de limpeza. O choque foi avassalador. O mesmo documento que exaltava Isabela condenava o Dr. Gustavo. Ele não apenas perdeu o caso e a execução milionária, como também foi multado pela sua própria ganância. O doutor Gustavo foi confrontado, não por Isabela, mas pela verdade fria e legal do testamento. Sua carreira estava arruinada, seu orgulho destruído. Isabela era a nova dona de tudo. A Gari, que havia sido humilhada pelo lixo, agora era a herdeira da mansão. A doutora Helena sorriu vitoriosa e se virou para Isabela. A justiça chegou, Isabela, e não chegou com vingança, mas com a verdade. Isabela, com os olhos marejados, olhou para Dr. Gustavo, que estava com a cabeça baixa, sem poder encará-la. Ela se lembrou da humilhação, do momento em que ele a chamou de ladra. Ela poderia ter esmagado-o com palavras, poderia ter exigido sua prisão. Mas a justiça do destino não precisava de sua voz para agir. Apenas a narração do perito já havia feito o trabalho. A humilhação de Gustavo era a sua própria consciência. O tempo tinha, de fato, devolvido a Isabela o que era dela.
e o destino havia equilibrado a balança. O humilhado foi exaltado. A notícia da herança de Isabela, a ex-Gari, para a mansão Albuquerque se espalhou como fogo. O escândalo do Dr. Gustavo, destituído por má-fé e falsas acusações, tomou conta dos noticiários. Jonas, o supervisor, assistiu a tudo da sua pequena sala na empresa de limpeza. Ele havia sido convocado novamente pelo tribunal, desta vez para responder pela calúnia e difamação contra Isabela, o que agora lhe rendia um processo criminal e a anulação de sua promoção. Ele estava desesperado. A mentira que ele usou para humilhar Isabela estava se voltando contra ele, destruindo sua vida e sua carreira. Isabela, agora no papel de herdeira, poderia ter deixado a justiça seguir seu curso implacável. Mas ela se lembrou de uma das frases do Diário do Milionário: "O perdão é a única riqueza que podemos levar conosco." Ela convocou Jonas, não para o tribunal, mas para um encontro particular. O local escolhido foi a praça onde ela havia se sentado, sozinha, no dia em que foi expulsa de casa, com o carrinho de mão ao lado. Jonas chegou, suando frio, com a cabeça baixa e o olhar de um homem derrotado. Ele não encarava Isabela. A Gari agora era sua juíza. "Sente-se, Jonas", disse Isabela com a voz calma, sem traço de rancor. "Eu o chamei aqui porque não quero que o tribunal decida o nosso destino. Quero que a humanidade decida." Jonas permaneceu em silêncio. "Eu não o chamei para lhe humilhar de volta, mas quero que você saiba. No dia em que você me chamou de ladra de lixo, você quase destruiu minha vida. Eu perdi meu emprego, perdi minha casa e passei fome. Você usou o seu poder para pisar em alguém que só estava fazendo o seu trabalho." Jonas não aguentou. As lágrimas vieram. "Isabela, eu sinto muito. Eu fui cego. Fui um covarde. Eu estava com medo de perder meu emprego. E o doutor. Gustavo me prometeu muito dinheiro para provar que você não era digna da herança. O orgulho me destruiu." "O orgulho destrói, Jonas. E o silêncio cura", disse Isabela. "Eu poderia tê-lo processado, tê-lo visto ir para a cadeia, mas eu não sou o Dr. Gustavo, nem sou você. Eu aprendi com o Sr. Albuquerque que o destino nos coloca à prova, e a verdadeira vingança é mostrar que somos melhores do que aqueles que nos feriram." Isabela tirou da bolsa um envelope. Não era o testamento. Eram os documentos da retirada do processo criminal contra ele. "Eu retiro as acusações de calúnia e difamação contra você, Jonas. Você não será preso e não terá a sua vida destruída." Jonas levantou a cabeça, chocado. "Por quê? Por que faria isso depois de tudo que eu fiz?" "Porque Deus me ensinou que o perdão é a vingança mais bonita", respondeu Isabela, sorrindo. "Sua punição não será a cadeia. Sua punição será a sua consciência. E a sua lição será: nunca mais humilhe alguém que só tem a dignidade como riqueza. Eu quero que você se lembre deste dia a cada vez que vir um gari na rua." Isabela se levantou. O arco emocional estava completo: perdão e cura. "Quanto à sua carreira, eu não posso devolvê-la, mas a minha advogada vai garantir que você receba todos os seus direitos trabalhistas, sem a justa causa. E agora, siga seu caminho e reconstrua a sua vida, Jonas, em silêncio e com honestidade." Jonas se levantou e, pela primeira vez na vida, olhou Isabela com profundo respeito. Ele não merecia o perdão, mas o recebeu como um presente. A história de Isabela não era mais sobre ser gari ou herdeira. Era sobre o poder da alma. Ela havia vencido não com o dinheiro, mas com a paz. A vida de Isabela se transformou, mas seu coração permaneceu o mesmo. Ela se mudou para a mansão Albuquerque, mas o luxo não a cegou. Sua primeira atitude como herdeira foi cumprir a outra parte da vontade silenciosa do milionário. Ela usou a fortuna para criar o Fundo Eduardo Albuquerque para a Dignidade, destinado a oferecer educação e moradia para trabalhadores de limpeza e suas famílias. O fundo era gerido com a ajuda da doutora Helena, que se tornou sua conselheira e amiga. Ela devolveu a dignidade a centenas de pessoas
que, como ela, haviam sido humilhadas pela sociedade. O doutor. Gustavo foi julgado e condenado por má conduta ética e profissional, perdeu a licença para advogar e teve que usar todo o seu patrimônio para pagar as multas do espólio, conforme determinava o testamento. Ele viu sua fortuna escorrer pelos dedos, aprendendo da forma mais dura que o caráter é mais valioso que o capital. Sua queda foi total e merecida. Jonas, por sua vez, aceitou o perdão e a oportunidade. Ele se mudou da cidade, reconstruiu sua vida de forma honesta e se tornou voluntário em um projeto social, dedicando-se a ajudar famílias em situação de vulnerabilidade. A lição de Isabela o transformou para sempre. Isabela nunca se esqueceu de onde veio. Ela guardou com carinho o pedaço de papel amassado do diário. Aquele era o seu verdadeiro testamento, a prova de que o destino a havia escolhido para algo maior. Ela usava sua voz não para se vangloriar da riqueza, mas para contar sua história e inspirar outras pessoas a não perderem a fé no destino e na justiça divina. Em uma de suas raras entrevistas, ela disse uma frase que virou lema no Novo Fundo. Não fui escolhida porque eu era rica. Fui escolhida porque eu fui honesta quando ninguém estava olhando. E o destino teve o cuidado de me colocar naquele lixo no tempo certo. Ela fez da mansão um centro de apoio e estudo. O silêncio não era mais de solidão, mas de paz e propósito. A história de Isabela, a gari que encontrou um diário no lixo e realizou o último desejo de um milionário, não é apenas sobre dinheiro. É sobre a fé que move montanhas de injustiça. É sobre o poder do silêncio que se transforma em verdade. E, finalmente, em justiça. Lembre-se, o tempo tem uma forma estranha de revelar a verdade. Deus escreve justiça com linhas de silêncio. Nem toda queda é castigo. Às vezes, é recomeço. E quem foi humilhado vai ver a mesa virar, no tempo certo. Se essa história falou com você, se inscreva no canal Histórias de Amor e Segredo e fique com a gente. Aqui, cada história é uma lembrança de que o destino nunca se atrasa. Compartilhe esta história com alguém que acredita no destino. Agora conte nos comentários de que cidade e país você está ouvindo esta história. É incrível ver até onde essas histórias chegam. Isabela costumava visitar o túmulo de Eduardo Albuquerque. Não era uma visita de herdeira a benfeitor, mas de uma alma grata a outra. Ela levava flores simples, não as orquídeas caras que adornavam a mansão, mas as margaridas silvestres que ela via crescer nas beiradas das estradas que costumava limpar. Ela falava com ele em silêncio. Obrigada por me ensinar que a dignidade vale mais que qualquer testamento. O seu lixo me mostrou o meu valor, e o seu silêncio me deu uma voz. A mansão, que antes era um palácio de solidão, estava cheia de vida. Isabela usou o salão principal para dar aulas noturnas aos trabalhadores, transformando a biblioteca em um centro de estudos. Ela investiu em veículos modernos e equipamentos para a empresa de limpeza, garantindo que os garis tivessem condições de trabalho dignas. Ela não destruiu o império de Eduardo, ela o humanizou. O Dr. Gustavo e Jonas jamais voltaram a se encontrar. Jonas seguiu seu caminho humilde e curado. Gustavo, preso à sua ganância, perdeu tudo e teve que se mudar para uma cidade pequena, trabalhando em subempregos. A sua pena não era a prisão, era a lembrança constante de que ele havia destruído sua vida por causa de um diário que ele jurava ser lixo. Ele se tornou o espelho da sua própria maldade. Isabela, por sua vez, nunca mais precisou do dinheiro para provar sua grandeza. Ela havia limpado a sujeira da cidade e depois limpado a sujeira da alma dos que a feriram, usando o perdão como esponja e a verdade como detergente. A sua história, contada de boca em boca, se tornou um farol. Um farol para todos aqueles que se sentem invisíveis. Se você está passando por uma injustiça, se o seu esforço não é reconhecido, se alguém ri da sua roupa simples ou do seu trabalho honesto, lembre-se de Isabela. Lembre-se que o destino não se atrasa. A sua hora de colher a justiça virá. O tempo tem uma forma surpreendente de desmascarar o vilão e exaltar o humilde.
Deus escreve justiça com linhas de silêncio. Nem toda queda é castigo. Às vezes, é recomeço. E quem foi humilhado vai ver a mesa virar, no tempo certo. Se você chegou até aqui, é porque essa história falou diretamente com a sua alma. Não se esqueça de deixar seu comentário.